Os fatos do Brasil e do mundo estão aqui no ar do Integração Notícias. Bom dia. Agora na Integração FM teremos a participação de Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Sérgio Lopes. Bom dia, ouvintes do Astros e Estrelas. Bom dia. Muita gente espera um troco do Congresso à decisão de Gilmar, que tirou a iniciativa do Congresso Nacional para iniciar processo de impeachment, especialmente contra ministros do Supremo, né? Disse que só quem pode iniciar é o Procurador-Geral da República. E quando for um processo contra o Procurador-Geral da República, como é que vai ser, né? Porque a Constituição diz que compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar presidente da República, vice-presidente, Procurador-Geral da República, ministro do Supremo, etc., né? Então, está lá na Constituição. Mas aí então, o Gilmar, Associação de Magistrados Brasileiros, dos juízes, não pode. E Gilmar concordou, né? Porque é um absurdo que com a eleição do ano que vem pode modificar bastante o Senado e os novos senadores processarem aqueles que estão esperando lá. Eu vi no jornal que são 99 processos. Campeão é Moraes, depois vem Gilmar, depois vem Dino, vem Toffoli, né? Mas o presidente do Senado fica sentado em cima. Antes Rodrigo Pacheco, agora o Alcolumbre. E aí Gilmar disse, não, isso é um absurdo, é um excesso de pedidos de impeachment, né? É perseguição política, reação política. Se há uma reação política, é reação a uma ação política do Supremo agindo como se fosse um tribunal político, como o Fujão Barroso gostaria, né? Caiu fora com medo da Magnitsky. Mas o Barroso vivia fazendo discurso dizendo que o Supremo passou por uma mudança, em vez de ser um tribunal constitucional, passou a ser um tribunal político. Bom, a reação qual seria? Eu acho que a reação mais direta, embora drástica, seria... Vocês não notaram aí que o Alcolumbre deu uma quedinha de peso? Então ele está menos pesado para se levantar de cima dos requerimentos. Tira uns 4 e já dá de bom tamanho e de boa justiça, porque pega 4 que saíram das 4 linhas da Constituição, como a própria grande imprensa tem reconhecido, semana toda reconhecendo isso nas páginas de opinião, que houve um ciclo de exceção, sim, portanto, um tribunal de exceção, um juízo de exceção, que é proibido pelo inciso 37 da cláusula pétrea, artigo 5º dos direitos e garantias individuais. Queria registrar isso, né? Falando nessa história aí da liminar, Gilmar decidiu isso por liminar. Liminar significa o quê? Né? Que quando há pressa, quando há um perigo de ficar esperando, com algum direito vai ser atingido, isso se chama em latim periculum in mora, né? Algum direito vai ser atingido se não tiver pressa, aí sai uma liminar para justificar. Aí se justifica uma liminar. Só que não tem nenhuma pressa. A lei é de 1940. Ela foi com base na Constituição, de 1950, com base na Constituição de 46, foi acolhida pela Constituição de 67 e pela Constituição atual de 1988. Tanto que 2 presidentes foram impedidos de continuar governando, Collor e Dilma, com base nessa lei. E o Gilmar altera a lei. Ele pode dizer que é inconstitucional e só. Agora, alterar a lei, fazer outro texto, é com o legislativo. Ele fez outro texto, botou o PGR, botou... não é mais maioria simples para aceitar a denúncia, tem que ser 2/3, né? Não pode afastar o juiz, tirando o ministro do Supremo, tirando 1/3 de seu vencimento. Criou questões, né? Bom, vamos em frente.
O presidente Lula, cuja desaprovação está crescendo, né? Pelo Datafolha, ele está perdendo a 37 a 32. 37% dizendo que ele é ruim ou péssimo e 32% dizendo que ele está ótimo e bom. Mas ele fez um discurso contra o teto de gastos. Foi a coisa mais preciosa que saiu do governo Temer, uma delas, né? E é essencial. E chegou a mentir que os Estados Unidos não têm teto de gastos. Meu Deus, como se discute lá o teto de gastos. Eu também disse que o Brasil é a 8ª economia do mundo. Não é mais. Está perdendo para a Rússia, né? O Brasil é a 11ª economia do mundo se o PIB brasileiro conseguir chegar até o fim do ano. Tá de um jeito que está encolhendo tudo. E, bom, a outra questão que eu queria, uma questãozinha rápida, Hugo Carvajal está fazendo grandes depoimentos nos Estados Unidos para ficar com menos pena, né? E aí envolve Cuba, Venezuela, o Petro da Colômbia, o Foro de São Paulo, narcotráfico, o Cartel de los Soles, os cartéis, né, facções brasileiras, e só para concluir, um ex-governador que foi preso pelo Maduro, durante a campanha eleitoral do Maduro, em que ele deu aquele golpe em 28 de julho do ano passado, e o Brasil ficou quietinho, não disse nada, Alfredo Dias morreu na prisão. Só podia falar com a filha. Estava preso, confinado, morreu na prisão. Mais um cadáver na conta de Maduro. De Brasília, Alexandre Garcia.